Oi, gente, começando aqui esse vídeo hoje com atraso, porque já era pra eu poder ter postado esse vídeo pra vocês, que é sobre a morte do Lui, umas pendências que eu fiquei de compartilhar. Pra quem não sabe, o Lui é filho da Melly, da segunda ninhada, que infelizmente veio a óbito. Eu tô postando hoje porque eu estou desde semana passada sem internet em casa, porque a Vivo, modem, pifou, e eles não vieram trocar, faz parte. Então eu vou estar gravando esse vídeo aqui pra vocês, certo? E aí eu improvisei um pacote de dados para ao menos eu vir liberar para vocês. Então, só para eu poder contextualizar aqui, eu vou compartilhar com vocês um vídeo que eu compartilhei sobre a morte do Lui, relatando um pouco para eu poder adentrar na pendência que eu fiquei de compartilhar. Não é pendência, né? Porque quem acompanhou, que viu, inclusive o nascimento do Lui, que é um dos vídeos, eu acho que ainda é o vídeo mais visto aqui do canal, se eu não me engano, né? Da última vez que eu vi. E eu quero mostrar pra vocês esse vídeo. Pra quem é novo aqui, tem muita gente chegando, então seja bem-vindo, bem-vinda. É um prazer, uma alegria ter vocês aqui comigo, né, com a gente. E eu vou compartilhar com vocês. O que aconteceu, como eu falei, a morte de Lui foi no dia 27 de fevereiro. Acordamos, minha mãe viu, me chamou, ele tava morto. Na semana ele tava tranquilo, né, assim, não aparentou nada, se alimentando bem, consultando veterinário, tudo ok. Então foi uma surpresa, encaminhei ele pra CEMEV, que ela faz necrópsia, né, pra ver o que aconteceu, porque como é que morre assim do nada. Mas abriu ele, não encontrou nada, a causa, né, é tanto que ele botou assim, causa da morte, tipo assim, morte morrida, morreu, mas ele botou aqui, que aqui tá até o laudo da necrópsia do Lui, ele botou choque hipovolêmico, como poderia também ser choque anafilático, né, devido a alguma alergia e tal. Então, tipo, nenhum desses choques revela nada, essa é a verdade, sabe? É como se fosse assim, a causa de morte geral quando não se encontra. E o exame da necrópsia vê mais o que tá macrossômico, sabe? Grande. Os pequenos não dá pra ver. Então, diante disso, eu mostrei esse resultado para um monte de gente, patologista, veterinários, farmacêuticos, tudo. E conversando com essa minha veterinária, que conheceu os dois, né, que viu a questão da ninhada, viu a morte de Marley e de Lui, e tipo, as características foram as mesmas de Lui e de Marley, né. Ela citou algumas, assim como os outros veterinários, outros médicos que poderia ser, mas assim, nenhuma. Lui ou Marley apresentaram tipo 2 ou 3 sintomas de 10, 11 que se apresentam, entendeu? Então não tem como ser descartou. Aí o mais provável ficou que eles tivessem alguma disfunção, algum erro, né? No ducto que envolvesse aí a parte deles se alimentar, deles mesmo, de funcionar, né, gente, tudo neles. Então, assim, não tem uma causa, entendeu? Infelizmente, né, que eu tenho. Teve até gente que chegou a mencionar que era mentira, que o Lui não tinha morrido, né? E aqui tá a caixinha dele. Ele foi cremado. Queria eu muito que fosse mentira, né? Meu único menininho que ficou. Mas, assim, hoje eu tô mais conformada, ainda fico muito triste, sofro muito, não aguento ver vídeo, foto dele. Parei por aqui, mas pra quem não assistiu esse vídeo, gente, eu vou linkar aqui nos cards e na descrição pra você poder assistir. O nome do vídeo é Bate-Papo, Sumiço, a morte do Lui e do Marley, Dog Shits, e comento também da saúde de Molly, que inclusive é o próximo vídeo que eu quero falar com vocês, porque foi algo que envolveu justiça, e acabou que eu fui até a veterinária, conversei com ela, enfim, é algo que é importante eu trazer aqui pra vocês. Teve coisas que eu não compartilhei nesse vídeo, e eu acho importante, né, de eu compartilhar. Me desculpem. Quando a gente encontrou ele morto, né, na verdade foi minha mãe, ele tinha vômito com água próximo ao bebedouro, e ele tava caidinho próximo à cama, então a gente acredita que ele tinha acabado de tomar água e vomitou e aí caiu morto. E eu pontuei aqui, gente, listei tudo pra mim poder falar os pontos, pra mim poder citar pra vocês. E assim, na noite anterior, a gente havia brincado, né,
eu com as meninas, com o Suri, com ele. Tem um momento que eu guardo muita memória. Eu continuei brincando com as meninas, né? Porque elas acabavam tendo mais energia, até por conta da idade. Ele tava deitadinho olhando, e aí a mãe falou assim: oi, Lui, sua mãe tá brincando, você não vai vir? E ele olhou assim pra mim, né? E continuou deitadinho. Eu olhei pra ele e continuei brincando, mas foi um dia normal, não teve nada típico, naqueles dias também não teve nada. Ele se alimentou super bem, como sempre. Enfim, né? É difícil. As fotos, gente, nesse documento que eu mostrei ali no vídeo, tem as fotos da necrópsia do Lui. Eu cheguei a mostrar ali pra vocês, mas quando eu abri, eu não reconheci o Lui. Uma que ele foi congelado e teve que aguardar o patologista pegar ele. E aí foi descongelado, foi aberto. E aí só viu que era macro, que era micro, já não dava pra ver. Porque ainda mais que ele foi congelado, né? Já tinha um tempo, já tinha ido a óbito, então fica mais difícil. Então, ele tava assim bem magrinho mesmo ali, porque o que tava já no estômago, enfim, já não tinha mais alimento, não tinha mais nada. O que estava, por exemplo, na bexiga, o esfíncter libera logo depois que vai a óbito. Então, assim, no reto também tudo é liberado. Não sei se você sabe, no humano, sai líquido por todo o ouvido aqui, por isso que bota até algodão, né? E assim, no humano, né, gente, que eu tô falando. Então, assim, eu não reconheci. E aí, depois desse vídeo, eu procurei veterinários, eu procurei o patologista para poder conversar. Foi muito difícil conversar com ele, eu fui conversar com ele. Como ele colocou ali, que a veterinária comentou que ele podia ter, depois que ele viu a questão do laudo que o veterinário colocou, do choque e tal, que ele teve e tal. Esse choque, gente, pode ter sido assim qualquer coisa, sabe? Sei lá, do coraçãozinho, assim, um choque, sabe? Tipo assim, morte morrida. Passou mal e, sabe, morreu. Tem uma causa, às vezes um problema, aí depois, assim, aqui uma veterinária falou problema no ducto, a questão de se alimentar. Mas eu fui procurar o patologista, conversar com outros patologistas. Acontece que eu queria que os veterinários que eu tinha contato conversassem com os patologistas. Mas eles próprios falavam, não, o patologista é doido, a cabeça bate diferente, as coisas funcionam diferente. E aí o patologista, que não conhecia mesmo, que fez a necrópsia do Lui, falou assim, não parece que é um cachorro nem que se alimentava, pra vocês terem ideia. Parece que é um cachorro que tinha dias que se alimentava. Eu falei, meu Deus. Ele tinha acabado de se alimentar, ele comia super bem. Ele comia mais do que a dose diária, sabe? Pra ele, pra filhote. Então, assim, você quer dizer o quê? Ele falou, não, se a senhora tá dizendo que você alimentava seu cachorrinho, eu cuidava, eu não conheço a senhora em tudo. Aí quando ele foi ver, né, que eu ia então os cuidados, ele falou, não dá pra ver que a senhora tem amor, que a senhora cuidava e tal. Então, assim, com certeza ele não estava absorvendo os nutrientes da ração. Então ele precisaria ver outro tipo de alimento. Eu falei, o quê? Comida humana, tipo, né, uma alimentação mais natural? Ele não poderia ver isso, mas consequentemente poderia ver também outro tipo de alimentação, entendeu? Que teria que ser estudado isso daí, teria que se ver exames. Então, assim, ele tava comendo, né, se alimentando. Eu falei, ele comia muito bem, inclusive, ele comia bem, e depois com a morte do irmãozinho dele, que eu comentei pra ele como é que foi precoce, que não cheguei a fazer necrópsia, nada, até porque tava nos nossos cuidados, né? Não fez necrópsia, nada, e aí surgiu o negócio de ser ração e tal, e eu expliquei toda a situação, que tá no outro vídeo sobre a morte de Marley, pra quem não sabe, eu vou deixar nos cards na descrição também, pra vocês verem. E ele falou assim, então provavelmente pode ter sido isso. Eles não nutriam alimento e tal, absorvia os nutrientes da ração. Então, possivelmente teria que ver se tinha alguma disfunção, alguma coisa, inclusive no ducto e tal. E aí ele comentou também que eu falei também que ele pegou as manias do Marley, que o Marley era extremamente guloso e o Lui não era, mas quando o Marley morreu, ele começou a pegar as manias, ter os comportamentos repetitivos do Marley. Então ele falou que tudo isso era por conta da ausência do irmãozinho, e eles eram muito unidos por ser só o único machinho, então isso também é maniada. Então ele pode ter desenvolvido característica inclusive depressiva, que já é comprovado cientificamente. Tem um vídeo aqui meu antigo sobre o cachorrinho ter episódios depressivos
de ansiedade, vou linkar aqui nos cards da descrição também pra vocês verem. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo atualizado sobre isso, porque eu conversei sobre isso, disse que existe essa possibilidade também do Lu ter tido, né, essa questão dessa depressão, ter ajudado. Então, assim, ficou isso daí, entendeu, gente? Mas ninguém sabe ao certo, mas eu tive que entregar na mão de Deus. Crise de pânico pela primeira vez na minha vida. Eu não sabia o que era isso. Eu passei a ter. E é assim, angustiante, é angustiante. Como foi minha mãe que levantou? Primeiro do que eu, e ela chegou e falou assim, ó. E eu levantei preocupada. Quando eu vi ele tava caído, eu peguei ele nos braços, eu gritei, berrei e tal. É desesperador. Eu espero que vocês nunca me vejam uma imagem dessa de mim, que vocês nunca vivam isso. Mas você que tem o seu pet é fato que uma hora vocês vão viver. Estejam preparados que mais cedo ou mais tarde eles vivem menos que a gente, eles são frágeis. Eles são mais fortes assim, passam a força pra nós, mas são mais frágeis, de fato. Então é algo que vocês precisam, infelizmente, viu? E eu passei a ter, então, sempre que minha mãe levantava da cama, por qualquer motivo, pela manhã, sabe? O dia amanhecia, ela levantava, seja para poder tomar água, seja para poder, que ela levantou para poder acordar. Eu esperava que minha mãe ia vir e dar notícia. Que, sabe, que um dos meus cachorros, um das minhas cachorrinhas morreu. Eu sempre esperava. E quando ela levantava, já começava a ter, o coração começava a disparar, começava a ter taquicardia, era um, sabe, a voz, não sei, dava um tranco aqui. É uma sensação assim horrível, 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 gente. Horrível, sabe? E pra mim ela ia virar e ia falar, ó, fulano aqui tá caído, tipo, é fulano, vem aqui, sabe? E foi assim, até eu identificar que eu não tava bem, que eu precisava de ajuda. Inclusive eu comecei a ter crises depressivas. E aí eu achava que era depressão e na verdade fui ver que era crise depressiva, que era outra coisa. E aí foi o início de algo que no início eu não busquei ajuda, eu busquei abafar, busquei levar, achei que ia passar, que era uma fase e foi se perdurando. Isso daí é algo para outro vídeo, se vocês quiserem também eu posso compartilhar. Se vocês curtirem esse vídeo, comentário aqui embaixo, tá, gente? Isso é importante porque é um feedback de vocês e uma resposta a esses vídeos que eu tô gravando, tá? Pra eu poder saber o que vocês querem ver por aqui. E hoje é especial com a Suri, porque a Suri é a nossa guerreirinha, é a que ficou dessa segunda ninhada de Melly, porque o Tozinho morreu atravessado, que teve que fazer o parto cesáreo de última hora, porque Marley e Lui nasceram aqui em casa, e é isso, nasceu, ficou no oxigênio, mas não foi dado chance de vida pra ela. O veterinário anestesista ainda falou, a Tchuga quer viver, e ficou até o apelido dela, Tchutchuca, a gente brinca, né, Tchuca? Mas assim, hoje a gente tem um cuidado especial com ela. Hoje ela tá passando por uma série de cuidados com especialistas endócrinos. A gente vai passar por gasto, vai passar por tudo para poder ver, porque a Suri, ela tem uma dificuldade alimentar. A gente já passou já por ela, hoje ela come ração seca, mas ela não pode ficar só com ração úmida, porque isso não é nutricionalmente falando saudável para o animal. E a alimentação natural também para ela, só isso não tá dando certo para ela. Então, Suri, a gente dá uma atenção especial porque a gente entende que até os profissionais falando de acordo com o histórico dos irmãozinhos dela, característica dela, da ninhada, enfim, é dela, porque cada cachorrinho, ele tem a questão dele, gente, sabe, comportamental dele, ele tem as características únicas dele, cada um ele é individual, mas eles puxam, querendo ou não, também o dono. Mas Suri, ela tem essa atenção especial, a gente tá dando e a gente sempre tem. Então, tipo, tem época que Suri trava pra comer ração seca, e ela não é aquela cachorrinha que ela aceita bem, ela vomita, por exemplo, comendo frango, ela bota pra fora, ela não aceita bem ovo, então assim, proteína. Ela é uma cachorrinha que às vezes você dá um alimento só, não cai bem, tem que dar misturado com outra coisa e não é qualquer coisa. Então isso foi estudado pela Nutri. Então assim, é um processo muito delicado, sabe? Então a gente tá nessa fase com Suri, de investigação também para poder ver, porque não é normal ela ter esse tipo de comportamento. Então tá nisso daí e eu tô fazendo tudo aqui, registrando, vou compartilhar também com vocês, fiquem tranquilos, porque eu sei que vocês podem ter essas dúvidas, outros lados podem ter alguém que tem um animal passando por isso. Mas é isso, gente, sobre Lui. Graças a Deus aqui eu pedi a Deus pra mim poder não estar chorando, né, nesse vídeo. Mas a morte de Lui
foi muito difícil pra mim. Muito difícil pra mim. Muito, muito, muito. A morte de Marley doeu, sabe? E eu meio que, né, ali com o mês, já tava, continuei postando, continuei levando. Vocês podem ver que até no vídeo que eu postei da morte de Lui, eu falei que eu não ia compartilhar mais, falar disso. Eu tentei me travar, me bloquear, não queria mais falar disso, porque tava tão dolorido, tão sofrido. E eu tava vivenciando essas crises de pânico, essas crises depressivas, e eu achava que quando eu falava, parecia que ia piorar. Isso não tinha nada a ver, tanto é que eu demorei tanto tempo pra poder vir falar. E os problemas, as questões, as dores minhas continuaram. Então teve a ver com isso, sabe? É um processo. Mas é isso que eu queria dizer pra vocês. Aguardem os próximos vídeos. Ainda estando em outubro, eu vou seguir postando. Jogar cinzas, não joguei. Isso, obrigada pelo carinho, por todos vocês que estão chegando. Que Deus abençoe e guarde todos vocês. E obrigada, obrigada, obrigada pelo carinho comigo, com meus pets, de verdade, tá? Desculpa aí pela ausência, mas sem internet o bicho pega, tá bom? Mas vou estar postando aqui pra vocês, podem aguardar. Um beijo, Deus abençoe todos vocês. Gente, voltei pra poder compartilhar algo com vocês, que é pessoal meu, tá? Fiz a necrópsia, Nilo, e fiz, porque eu fiquei ali, nossa, depois que eu mordi Marley dele, eu queria entender um pouquinho mais o que poderia ter acontecido. Mas depois de todo o diagnóstico, sabe? Depois de tudo assim que eu passei, que eu vi que meio que não adiantou nada, né? Achei que com a necrópsia eu descobri a causa real da morte dele. E eu descobri, trouxe mais dúvidas ainda, enfim. E até no necrotério, ó, quando eu levei ele no crematório pra poder ser cremado, né? O médico lá, o pessoal de lá, eu tenho um maior carinho por eles, um maior respeito. Eles falaram assim, tava aos seus cuidados, sabe? Você fez, a gente entende, mas assim, tava aos seus cuidados. Você poderia não ter feito, sabe? Agora, se tivesse cuidado de outra pessoa, eu entendo você fazer assim, ok e tal. Eles não estavam criticando nem nada, sabe? Eles me deram algo, comentaram algo que me fez refletir. Então, hoje, o animalzinho estando aos meus cuidados, meu de minha mãe, eu sei que a gente não faz mal, a gente cuida com amor. Eu jamais faria necrópsia, sabe? E eu entendo que se morreu, a gente tava dando nosso melhor, morreu, Deus permitiu. Descobrir ali a causa, o que foi e tal, ali, não vai ajudar muito, porque na verdade não descobre a causa, existe suposições. Então, se fosse descobrir a causa ali real, ok, mas não descobre. Então, isso não vai ajudar em nada, né? No caso, se fosse descobrir a causa real, ok, porque aí a gente ia saber. Ainda mais a gente tem outros, né? Pra gente ficar ligada, mas não descobre. Então, foi algo que eu fiz e que se fosse pra poder fazer, eu não faria, entendeu? Porque foi algo que foi desgastante, teve um custo que é alto e demorou mais ainda, né? Porque, tipo, foi abrir, depois teve que esperar fechar e aí depois teve que queimar, então assim, eu não faria hoje. Então, essa é a minha experiência. E é isso, que Deus abençoe vocês. Só queria comentar mesmo.